Boa tarde, caros colegas, boa tarde, docentes, e boa tarde a todos aqueles que irão me assistir. Vou cá resolver os 5 exercícios indicados pelo docente, os exercícios estes que se encontram na ficha. Vou cá resolver esses exercícios. São exercícios 6, 7, 11, 15 e 21. Então, vou cá, sem muito enrolamento, começar logo com o exercício 6, para ganharmos ainda mais tempo. Então, o exercício 6 diz o seguinte: dois móveis A e B movem-se com movimento uniforme na direção X, mas em sentidos opostos. No instante t igual a zero, as posições de A e B são respectivamente 20 metros e 300 metros. As velocidades de A e de B são respectivamente 16,7 metros por segundo e 22,2 metros por segundo. Vamos extrair os nossos dados para este exercício típico de movimento retilíneo uniforme, como o enunciado até já nos diz. Então, no instante tempo igual a zero, aqui nos deram as posições iniciais, em que a posição inicial do móvel A é de 20 metros, a posição inicial do móvel B é de 300 metros, e as velocidades que nos deram para o móvel A é de 16,7 metros por segundo, e a velocidade que nos deram para o móvel B é de 22,2 metros por segundo. Vamos ver o que nos pede no subnúmero 6.1. 6.1 diz o seguinte: construa um referencial X e indique a posição inicial dos indivíduos. Aqui é para construir um referencial, que geralmente é o referencial X. Também todos os movimentos, penso eu que na natureza, eles ocorrem no referencial X. Quase isso, quase todos. Então, terei aqui o móvel A, o móvel B. Como esses dois móveis, eles estão em movimento na mesma direção, mas em sentidos opostos, como vê no exercício. Se estão em sentidos opostos, eu posso considerar o sentido de referencial como o sentido do movimento. Então, eu irei considerar positivos todas aquelas velocidades dos móveis que vão coincidir com o sentido do movimento. E aquelas que estão no sentido contrário, vou considerar negativa. E como podemos escolher de uma forma arbitrária, eu vou considerar a velocidade do móvel A estando, ou seja, o movimento do móvel A estando em sentido contrário. Então, do móvel A, eu vou colocar como coincidente com o sentido do movimento. Coloco aqui x inicial B, aqui coloco x inicial A. Até aqui, penso eu que o número 6.1 já está respondido. Agora vamos ver o número 6.2. 6.2 diz: dê a equação da posição e função de tempo para ambos. Neste caso, estão nos pedir as equações horárias para ambos os móveis. Como aqui já temos os nossos dados, é só extrairmos esses dados e escrevemos as nossas equações horárias. Neste caso, a equação horária para o móvel A será: sua posição inicial será 20 metros, não precisamos colocar unidade, mas como ele coincide com o sentido do movimento, coloco sua velocidade como positiva, que é 16,7 t. Esta é a equação horária para o móvel A. Para o móvel B, eu coloco aqui posição e função tempo será igual a 300, mas agora não. Porque o móvel B ele está em sentido oposto com o sentido do movimento. A velocidade, sendo uma grandeza vetorial, ela terá que ter um valor negativo para este caso, né? Porque o movimento é contrário. Então eu coloco aqui menos 22,2 t. Então a nossa equação horária fica 300 menos 22,2 t. Esta é a nossa equação horária do movimento B. Agora vamos para 6.3. 6.3 diz que determine o instante e a posição em que A alcança B. Para saber o instante em que A alcança B, nós temos que saber que, para que isto ocorra, né, para que o instante, nós queremos determinar o instante em que o instante e a posição em que A alcança B.
Para tal, iguala-se as duas equações horárias, neste caso 6.3, para se achar o tempo. E depois de se achar o tempo, pega-se o valor do tempo e substitui-se em cada equação horária, e o valor deve ser mesmo. Caso o valor seja muito diferente, não significa que há erros nos cálculos ou deve ter havido um outro erro na construção das próprias equações. Então, para achar o tempo em que esses dois móveis se encontram, significa que temos que igualar as duas equações horárias. Neste caso, xa em função do tempo tem que ser igual à equação do móvel B. A equação do xa é esta, mais 16,7t, que será igual a 300 menos 22,2t. Aqui teremos 20 menos 300, será igual a menos 22,2t menos 16,7t. Aqui dá menos 280, será igual a menos 38,9t. O tempo será, calculando isto, vai dar 7,2 segundos. Este é o tempo em que o móvel A alcança o móvel B. Este é o tempo em que o móvel A alcança o móvel B. Então queremos saber a posição deste tal encontro no tempo 7 segundos. Vamos pegar cada equação e substituir com o valor 7,2 segundos. Pego primeiro a equação do móvel A, que é 20 mais 16,7t. Pego este tempo e substituo. xa no tempo 7,2 será igual a 20 mais 16,7 vezes 7,2. Então, xa no tempo 7,2 será igual. Vamos lá usar aqui a nossa máquina para ver quando é que vai dar isto. Teremos 20, ou vou começar pela multiplicação também, nada vai mudar. 7 vezes 7,2. Este valor adicionado com 20. Isso dá 140,24. 140,2 também pode. 2 metros. Esta é a posição de encontro, mas queremos confirmar. Podemos também usar a outra equação horária, que é a equação horária do movimento B. Então pegamos aqui 300 menos 22,2t. Então xb no tempo 7,2 será igual a 300 menos, vamos colocar aqui, tempo é 7,2, ficamos com 22,2 vezes 7,2. Isso dá 159,84 menos 300. Isso dá 104. Isso dá, colocado aqui o valor, que é 22,2 vezes 7,2. Isso dá 159,8. Então, xb no tempo 7,2 será 140,16, que também é aproximadamente a 140,2 metros. Então, aqui provamos que as equações horárias também estão a ser iguais. Observamos que as equações horárias estão a ser iguais, o que indica que estes móveis irão se encontrar, ou o móvel A irá encontrar o móvel B no tempo 7,2 segundos e na posição 140,2 metros. Continuando com a resolução dos nossos exercícios, agora vamos para o número 7. O número 7 diz: a posição de um ponto material que está se movendo na direção X é dada por. Esta equação, só de reparar, já nos indica que trata-se de uma equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Esta é uma equação do movimento variado, a lei de posição do movimento variado. Sendo x em metros e t em segundo, com relação à partícula, qual será? 7.1. Estão a pedir sua posição inicial. Como todos nós já sabemos que posição inicial sempre corresponde ao termo independente. É a ordenada na origem. Esta é a posição inicial. Então, o nosso x inicial aqui será de 5 metros. 7.2
teremos aqui a posição no instante 2 segundos. É só substituir na equação pelo tempo 2 segundos. Então ficamos com x no tempo 2 será 2 mais 4, colocando 2 aqui no lugar do tempo, mais 10 vezes no instante 2 segundos. Se eu coloco 2 fica 4, mas este fica, aqui ficou com 4. Ficou com 5 mais 4 mais 40, que vai nos dar 49 metros. Esta é a posição no instante 2 segundos. Aqui estou a pedir sua velocidade em qualquer instante. Para determinar a velocidade em qualquer instante, eu só posso colocar a equação horária da velocidade, que vai nos permitir determinar a velocidade em qualquer instante. Então eu posso colocar apenas esta equação horária. Neste caso, para o movimento variado, a equação horária da velocidade é velocidade em função de tempo igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Esta é a equação da velocidade para o movimento variado. Quero velocidade inicial. Velocidade inicial corresponde a este valor na equação horária. Corresponde ao valor de B. Então, velocidade em função do tempo será a velocidade inicial. Temos aqui o 2 mais aceleração. Na verdade, na fórmula aparece x em função de t é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes t mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Se eu tenho este valor no lugar da aceleração e na fórmula aparece com 1 sobre 2, com 2 a dividir, significa que este valor é metade da aceleração. Este valor é metade. Se eu quero o valor exato da aceleração, eu faço aceleração tempo ao quadrado sobre 2 deve ser igual a deste ao quadrado. Isso também fala-se disso quando se trata de igualdade de polinômios. Então, aqui posso simplificar tempo ao quadrado. A aceleração será 20 metros por segundo ao quadrado. Então, esta será a minha aceleração. 20. Na equação horária fica 20t. 2 mais 20t. Continuando a sua velocidade em qualquer instante. Agora nos pede a aceleração. A aceleração é essa que já havíamos determinado. 7.4. A aceleração é de 20 metros por segundo ao quadrado. 7.5. A velocidade de aceleração no instante 0 segundos. Querem velocidade no instante 0 segundos. 7.5. Eu pego a equação da velocidade. Esta velocidade em função de tempo será igual a 2 mais 20t. Quer a velocidade no instante 0 segundo. Significa que coloco 0 aqui, anula isto, fico com 2 metros por segundo. A aceleração é constante no movimento variado. Também será 20 metros por segundo ao quadrado. 7.6. Eles pedem a velocidade de aceleração no instante 5 segundos. Pego a mesma equação, velocidade em função de tempo, terei 2 mais 20t. Neste caso, quero no tempo 5, fico com 2 mais 100. 20 vezes 5 dá 100. Então, aqui terei 102 metros por segundo. A aceleração continua a mesma, 20 metros por segundo ao quadrado. Então, até aqui já acabamos com o número 7 e 6. Agora vamos entrar para o número 11. O número 11, ele trata de queda livre. O número 11, até que não é queda livre, é lançamento vertical. E ele diz, lançamento vertical, sim, lançamento vertical para cima. Um corpo é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com uma velocidade de 60 metros por segundo. Desprezando o atrito do ar, determine 11.1 as funções horárias do movimento, posição em função de tempo e velocidade em função de tempo. O que temos que saber é que se temos um corpo aqui, ele vai sendo atirado. E ao ser atirado, vai chegar a um ponto em que, no seu ponto máximo, em que a velocidade vai se anular. E se for um movimento vertical para cima,
ele está contra a gravidade. Neste caso, a gravidade é negativa. Temos aqui menos gravidade. Então, vamos considerar todas aquelas forças que coincidem com o movimento como positivas e aquelas que não coincidem com o movimento como negativas. Um exemplo claro é a gravidade. A gravidade não coincide com este movimento, logo ela recebe o sinal negativo. Mas o resto vamos ver durante a resolução, para não prolongar mais o vídeo. Então, o número 11.1, as funções horárias do movimento, posição em função de tempo, velocidade em função de tempo. Queremos a equação horária da posição em função do tempo. Geralmente a fórmula é posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. E aqui não nos deram a gravidade, mas nós já sabemos que a gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas para este caso vamos usar o 10. Então, eles querem a equação horária da posição em função de tempo. Vamos extrair os nossos dados. Quando o corpo parte do solo, a posição inicial neste ponto é 0. É de 0 metros. A velocidade inicial, porque ao atirar um corpo, ao arremessar, deve-se dar uma certa velocidade a este corpo. Tem que aplicar uma certa velocidade para que o corpo possa levantar. Então, esta velocidade inicial é de 60 metros por segundo. A velocidade inicial é de 60 metros por segundo. A gravidade, vou causar 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração de gravidade. Então, determinando a equação horária, fico com y em função de tempo. Terei aqui 0 mais velocidade inicial 60t, mas se eu coloco gravidade aqui 10, acabo por ter 5t ao quadrado. Então, y em função do t será 60t mais 5t ao quadrado. Esta é a equação horária da posição em função de tempo. Quero a equação da velocidade em função de tempo. Se eu coloco aqui velocidade em função de tempo, será igual à velocidade inicial mais a aceleração de gravidade vezes tempo. Só que há uma coisa que eu já estava me esquecendo. Ao determinar esta equação da posição, a gravidade ela é negativa, porque o movimento é contra a gravidade. Então, significa que aqui temos de colocar um sinal negativo, porque o movimento é contra a gravidade. Aqui ficamos com menos 5t e não mais 5t. Aqui ficamos com isto. Então, a velocidade em função do tempo vai ser velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. Então, a velocidade em função do tempo vai ser igual à velocidade inicial, que é 60. A gravidade, que é negativa, menos 10t. Então, essas são as nossas equações horárias de velocidade e posição em função do tempo. Continuando. Aqui pede o tempo para atingir a altura máxima. O tempo para atingir a altura máxima, o número 11.2. Então, nós temos que saber que para atingir a altura máxima ou ao atingir a altura máxima, a velocidade torna-se zero. Então, queremos saber o tempo em que ele gasta para atingir essa altura máxima. Temos que igualar a equação horária da velocidade em função de tempo a zero. Então, esta equação da velocidade em função de tempo deve ser igual a zero. Sendo assim, teremos 60 menos 10t, que será igual a 0. Menos 10t será igual a menos 60. Então, t será igual a 60 sobre 10, o que vai nos dar 6 segundos. Significa que este é o tempo gasto para atingir a altura máxima. Até aqui já resolvemos 11.2. 11.3, a altura máxima atingida. Se temos tempo gasto para atingir a altura máxima, que é de 6 segundos, significa que no tempo 6 segundos o corpo encontra-se na altura máxima. Então vamos pegar esse tempo, 6 segundos, vamos substituir na equação da posição para encontrar o valor da altura máxima, o 6.3. Pego este 6 segundos, substituo na equação da posição em função de tempo, que é 60 menos 5t ao quadrado. Então, y em função de t será 60 menos 5 vezes 6 ao quadrado dá 36. É isso. 6 ao quadrado dá 36. Então, y em função do tempo será igual a 60 menos
na verdade aqui é 60t, já estava me esquecendo, aqui é 60t, estava cometendo uma pequena falha. Então se é 60t, significa que tenho que multiplicar aqui por 6, aqui multiplico por 6 e aqui multiplico por 6. Então vai ficar preocupado, mas como? Então aqui ficamos com 60 vezes 6, vai dar 360, coloco aqui, y, em função, neste caso o tempo é 6, será 360, que é 60 vezes 6, menos o 5 vezes 36, que vai dar 180. Então, y em função do tempo, que neste caso o nosso tempo é 6, será igual a 180 metros. Essa é a altura máxima. Função de 6, 180 metros. Esta é a altura máxima. Então, vamos prosseguir agora para o número 11.4. Deixa eu pegar o microfone aqui. Número 11.4. O número 11.4, ele pede a posição e velocidade do corpo no instante tempo igual a 8 segundos. 11.4. Pede a posição e a velocidade do corpo no instante tempo igual a 8 segundos. Quer a posição e velocidade do corpo no instante tempo igual a 8 segundos. É só pegar este valor, substituir na equação da velocidade, em função do tempo, que, como nós havíamos calculado aqui, deixa a folha, a equação da velocidade em função do tempo é esta, 60 menos 10t. 60 menos 10t. Então, teremos aqui 60 menos 10t. E agora quero a velocidade no instante 8 segundos, que é 60 menos 10 vezes 8. Então, a velocidade será igual a 60 menos 80. A velocidade será igual a menos 20 metros por segundo. Isso é lógico, por quê? Porque no tempo 6 segundos, o corpo encontra-se na posição na posição máxima, onde a velocidade é zero. No instante 8 segundos, o corpo já está a retornar. E se a velocidade de subida era positiva, a de retorno deve ser negativa. Então, a lógica é essa. No tempo menos 20 metros por segundo, o corpo já está a retornar. Queremos também a posição em função do tempo. Neste caso, temos a sua equação 60t menos 5t ao quadrado. Então, a posição no tempo 8 será 60 vezes 8 menos 5 vezes 8 ao quadrado. Então, aqui teremos, vamos lá ver quanto que dá isso. 60 vezes 8 será igual a 480. Teremos aqui 480 menos 8 vezes 8, que dá 64, vezes 5, dá 320. Então, teremos aqui 320. Y, no tempo 8 será 480 menos 320. Isso dá 160 metros. Isso, 160 metros. Esta é a altura no tempo 8 segundos. Esta é a altura. Então, avançando. Número 11.5. Número 11.5. O instante e a velocidade do corpo ao atingir novamente o solo. Aqui quer-se o instante e a velocidade do corpo ao atingir novamente o solo. Primeiro, nós temos que saber que ao atingir o solo, a posição volta a estar no zero 0 metros. Então, para encontrar o instante, o tempo, vamos usar este momento em que a posição é zero. Neste caso, vamos igualar a equação da posição em função do tempo a zero. Então, teremos 60t menos 5t ao quadrado é igual a zero. Aqui, coloco em evidência o t. Fico com 60 menos 5t é igual a zero. Então, terei t igual a 0 segundo, que não nos interessa. O 60 menos 5t será igual a zero. Então, aqui fico com menos 5t, que será igual a menos 60. T será igual a menos 60 sobre menos 5, o que vai nos dar 12 segundos. Significa que este é o tempo em que o corpo atinge novamente ao solo, onde volta a ter posição 0 segundos. Ou 0 metros, posição 0 metros, não segundo.
Então, este é o tempo em que isto vai acontecer. Tempo 12 segundos. Queremos a velocidade também em que este corpo vai atingir o solo. É só colocar aqui, substituir por 12. Então, teremos 60 menos 120. A velocidade nesse tempo será de menos 60 metros por segundo, quando ele volta a atingir o solo. Ao sair do solo, aplicamos uma velocidade de 60 metros por segundo. Ao voltar de novo ao solo, ele chega a uma velocidade de menos 60 metros por segundo. A velocidade de subida e descida é igual, apenas ela vai ter um sinal oposto. Então, até aqui, já terminamos de resolver os exercícios que tinham a ver com cinemática. Agora vamos ver um pouco os exercícios que têm a ver com a dinâmica, que é o exercício número 15 e o número 21. Faltam esses dois exercícios. Então vamos lá aqui resolver esses exercícios. Aqui tem as duas folhas. Onde está a régua aqui? Podemos projetar essas folhas. Ok, encontrei a minha régua. O que diz o número 15? O número 15 diz que, dados o seguinte sistema, calcule a aceleração. Dado o seguinte sistema, seria melhor assim. Dado o seguinte sistema, calcule a aceleração do sistema e a tração nos fios. E depois determine um ângulo quando a aceleração for igual a 5 metros por segundo. Primeiro, o que temos que fazer é que aqui trata-se de dinâmica. Tendo dois corpos suspensos, alguns manuais dizem que a aceleração, a força de atrito é desprezível. Então, o que temos que fazer é representar as forças para este sistema e depois disso temos que usar as forças. Geralmente usa-se as forças que estão no eixo X, né? Sempre, o movimento sempre vai ocorrer ao longo deste eixo. Então temos que usar o eixo X para determinar o que eles nos pedem. Então, vamos começar aqui por representar a força de gravidade. Este vou designar por corpo 2. A sua gravidade. A gravidade atua do centro do corpo para baixo. Terei aqui a força de gravidade 2. E tendo a força de gravidade 2, o corpo está pendurado por um fio, aqui haverá uma força de reação. E quando trata-se de um fio, a força de reação geralmente é a tensão. Aqui, o que vai acontecer é que teria uma força de gravidade aqui. A força de gravidade sempre é do centro do corpo, dirigida para baixo. Esta é a força de gravidade. Posso escrever aqui força de gravidade. Traço aqui um eixo Y. E aqui traço um X. Um eixo X. Aqui. Aqui traço um X. Neste eixo X, aqui terei uma certa força de gravidade, que chamarei de força de gravidade X. E aqui terei uma tensão, reagindo à tensão, a força de gravidade X, reagindo à força de gravidade X. Terei uma tensão reagindo à força de gravidade X. Sendo assim, aqui eu terei um ângulo aqui. Um pequeno triângulo, não um ângulo. Então, posso fazer isto. Aqui tem um ângulo reto. Um ângulo reto. Que se dividido ao meio, ele pode nos dar 45, 45, 30, 60. E eu vou colocar um ângulo de 60 graus, como se ele estivesse de 30 como se ele estivesse aqui. E o de 60 aqui. Aqui vou usar como se fosse o ângulo de 30 graus. Isso vai me facilitar, né? Vou me apoiar também com este ângulo que está aqui. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou usar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que num sistema a força resultante é igual, ou seja, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração que o corpo adquire. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Com isto eu já posso calcular os meus pedidos. E aqui estão a pedir a aceleração do sistema e a tração nos fios. A tensão, tração ou tensão, trata-se da mesma coisa. Para eu poder calcular
eu tenho que determinar as resultantes, né? Neste caso as resultantes, as resultantes deste eixo, e estas resultantes devem ser igual a massa vezes a aceleração. Então, neste caso, terei a força de gravidade X menos a tensão, trata-se de forças com sentidos opostos, deve ser igual a massa vezes a aceleração. Só que se eu designei, aqui terei força de gravidade 1, se eu designei este corpo por corpo 1, então a sua massa será massa 1. Aqui também terei força de tensão menos força de gravidade 2, que será igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Chegado aqui, já posso continuar com o meu cálculo. Força de gravidade X. Se formos a ver X, essa força de gravidade X, ela é cateto oposto deste ângulo aqui, que nós dissemos que era de 30 graus. Né? Se for a ver, se eu for a projetar apesar de que a projeção não está muito boa, né? Mas dá para entender a lógica. Então, este é cateto oposto aqui, essa força de gravidade X. Se é cateto oposto, então para determinar ele precisarei de seno deste 30 graus, ou por enquanto posso determinar por alfa, será igual a cateto oposto, que é força de gravidade X, sobre a força de gravidade, que neste caso é a nossa hipotenusa, força de gravidade 1. Então, se eu quero a força de gravidade X, será seno de alfa vezes força de gravidade 1. Então, aqui tenho a expressão para determinar a minha força de gravidade X. Coloco a sua correspondência aqui. Ficou com seno de alfa vezes força de gravidade 1 menos tensão é igual a massa 1 vezes aceleração. E aqui também terei tensão menos a força de gravidade 2 será igual a massa vezes aceleração. Chegado aqui, posso usar o método de adição ordenada. O que eu faço? Tenho aqui menos t, aqui tenho t. Simplifico estes dois e continuo a subtrair os que restam. Então, terei a subtrair ou somar, né? Apesar de que vai resultar na subtração devido ao sinal de força de gravidade que temos aqui. Então, eu terei seno de alfa vezes força de gravidade 1 menos força de gravidade 2 será igual a massa 1 vezes aceleração mais massa 2, neste caso aqui massa 2, vezes aceleração. O que faço agora? Vou determinar, eu já sei que força de gravidade é igual a massa vezes aceleração de gravidade. Então vou substituir aqui. Fico com seno de alfa vezes força de gravidade 1, também vai entrar massa 1. Terei massa 1 vezes aceleração de gravidade. Menos massa 2 vezes aceleração de gravidade. Coloco em evidência a aceleração. Fico com massa 1 mais massa 2. Coloco em evidência também aqui a aceleração de gravidade. Fico com gravidade de fora. Seno de alfa vezes massa 1 menos massa 2 será igual a aceleração. Massa 1 mais massa 2. Quero a aceleração. Esse é o objetivo. Então, pego a aceleração. Será igual a aceleração de gravidade. Seno de alfa vezes massa 1 menos massa 2 sobre este, quando vai para cá, vai dividir quando vem para este lado, para o primeiro membro. Então fico com massa 1 mais massa 2. Então, até aqui eu já posso substituir os meus dados. Gravidade, vou usar 10. Seno de alfa, nosso alfa é 30. Seu seno é 1 sobre 2. Coloco aqui 1 sobre 2 vezes massa 1. Massa 1 é de 4 kg. Coloco aqui 4 menos massa 2, que é de 2 kg. Sobre massa 1 mais massa 2, que é de 6. Então, a aceleração será de... Até aqui, esta fórmula ainda vou precisar usar, né? Vou destacar aqui. Continuando com este cálculo, fico com 10. 4 por 2, fico com 2. 2 menos 2 dá 0. Então, aqui fico com 10 vezes 0 sobre 6. A aceleração aqui é de 0 metros por segundo ao quadrado. Esta é a minha aceleração neste sistema. 0 metros por segundo ao quadrado. Quero tensão, pego o valor da aceleração, venho substituir em qualquer das equações, mas para me facilitar vou usar a segunda equação, esta. Então, pego tensão menos força de gravidade 2, que é massa 2 vezes
aceleração de gravidade, neste caso, é massa 2 é 2 kg, aqui, massa 2 é 2 kg, vezes a aceleração de gravidade vai dar 20, então ficou tensão menos 20, será igual a massa vezes a aceleração é 0, tudo anula, então fico com tensão igual a 20 Newton. Esta é a minha tensão e esta é a minha aceleração. Tensão, aceleração. Agora temos aqui um segundo pedido. O segundo pedido diz: e depois determine um ângulo quando a aceleração for de 5 metros. Aqui vem. E depois determine um ângulo quando a aceleração for igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora vou determinar. Como é que é? Vou determinar o ângulo quando a aceleração for de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu venho, pego aqui. Quero determinar este ângulo alfa quando a aceleração for de 5 metros por segundo ao quadrado. Quero ver quando vai dar. Então, continuo com esta fórmula. Fico aqui com a aceleração. Será igual a aceleração de gravidade, seno de alfa, vezes massa 1 menos massa 2, que será igual massa 1 mais massa 2. Aceleração, quando é 5, conforme o que nós queremos. Então, aqui ficou com 10. Seno de alfa que eu quero determinar, massa 1 que é de 4, menos massa 2 que é de 2, sobre massa 1 mais massa 2 vai dar 6. Pego este 6 e vou multiplicar com 5, fica 30. Então ficou com 10. Seno de alfa vezes 4 menos 2, que será igual a 30. Continuando, fico com seno de alfa, que será igual a 10 a 30 sobre 10. Quando este 10 vem para aqui, vai dividir, fico com 3. O menos 2, quando vai para lá, vai adicionar, fica 5. No final do dia, como diz, vou ter 5 sobre 4. E isso vai dar 1,25. Seno de alfa igual a 1,25. Eu duvido muito que exista um ângulo em que o seu seno dá 1,25. Geralmente, seno está compreendido entre 0 e 1. Sim, 0 e 1. Se for a ver lá no ciclo trigonométrico, o seno está compreendido entre 0 e 1. Mesmo aqui. Nós fomos. Mas aqui é isso. O seno está compreendido entre 0 e 1. Então, se me aparece um ângulo com seno 1,25, eu responderia este caso dizendo que este ângulo não existe. Quando a aceleração for de 5 metros por segundo ao quadrado, este ângulo não vai existir. Não vai existir esse ângulo. Ou a aceleração não chega a ser 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta que eu tenho para este segundo pedido. Então, vamos para o último exercício aqui, que é o número 21. Isso. Vamos lá usar aqui, já temos ele projetado aqui. Aqui vem. Aplica-se a um bloco de 10 kg uma força de intensidade constante, com inclinação de 45 graus, com relação à horizontal. O bloco se movimenta com aceleração constante de 5,1 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito, este senhor aqui, entre o bloco e a superfície é de 0,75. Este coeficiente de atrito é adimensional, ele não tem dimensão. Então, determine a intensidade da força. Querem que nós determinamos esta intensidade da força. Mas antes vamos extrair os nossos dados. A massa é de 10 kg. A inclinação, o nosso alfa, né, é de 45 graus. O bloco se movimenta com uma aceleração constante. A aceleração é de 5,1 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito é de 0,75. Não tem dimensão. Determine a intensidade da força. Esta força é igual a ponto de interrogação. É que nós queremos determinar. O primeiro, eu vou começar por representar aqui as forças que atuam sobre este corpo. Neste caso, o corpo, como está apoiado sobre uma superfície, ele tem peso, mas o peso coincide com a força de gravidade, então não será necessário colocar. Mas estando apoiado numa superfície, esta superfície também vai exercer uma certa força sobre este corpo apoiado, que nós vamos chamar de reação normal. Coloco aqui a reação normal. Se eu for a considerar este como sentido do movimento, então significa que aqui terei uma força de atrito. Como já é de costume, força de atrito é sempre oposta. Se eu for a decompor esta força F, terei aqui uma força de gravidade, uma força X. E se eu for a decompor também ao longo deste eixo, se for a medir aqui, terei também uma força Y.
terei também uma força Y. Aqui o nosso objetivo é de determinar esta força. Agora vamos ver. Aqui tenho força de atrito. Para determinar, usando a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, eu teria força de atrito menos força X será igual a massa vezes aceleração. E a massa que nos deram para este corpo é de 10 kg, como vem no problema, 10 kg. Força de atrito, nós sabemos que força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a reação normal menos força X. O que é força X? Força X, se for a ver, é este cateto adjacente aqui. Se é cateto adjacente, vamos ter que usar cosseno deste ângulo. Então, fico com cosseno de 45 graus vezes a hipotenusa aqui, a força 2. Isto deve ser igual a massa vezes aceleração. O que é reação normal para este caso? A reação normal vai ser igual. Reação normal e esta força estão na mesma direção. Se for a ver, a reação normal é mais força Y, que será igual à força de gravidade. É menos força de gravidade, depois passamos para este membro. A reação normal será igual à força de gravidade menos força Y. A reação normal será igual à força de gravidade. Força de gravidade é massa vezes a gravidade. Massa é de 100 kg. A gravidade é de 10. Então eu terei 100 menos força Y. Força Y trata-se de cateto oposto. Então eu terei seno de 45 graus vezes a força. Vezes a força. Esse é a minha força normal. Pego este valor de força normal, venho colocar aqui. Coeficiente de atrito, tenho 0,75. Reação normal, encontrei lá 100 menos seno de 45 graus vezes a força, menos cosseno de 45. Cosseno de 45 graus vezes a força. Isto será igual à massa do corpo, que é 10, vezes a aceleração, que é 5,1. Então 0,75 será igual, tenho 100 aqui, menos seno de 45. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então aqui terei raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a força, menos cosseno de 45 também é raiz quadrada de 2 sobre 2, terei aqui a força. Então aqui terei, isso vai dar 51 quando multiplicado isto. Aqui terei 0,75. Quanto é que dá raiz quadrada de 2 sobre 2? Isso parece que dá 0,7. Isso dá 0,71, mas vou colocar 0,7. Fico aqui com 100 menos 0,7 vezes força, menos 0,7 vezes força, que será igual a 51. Então, aqui vou distribuir o 0,75. Vamos lá ver. 0,75 vezes 100 dá 75. Menos 0,75 vezes 0,7. 0,75 vezes 0,7 será igual a 0,53. Teremos aqui, este será menos 0,53 vezes força, menos 0,7 força, será igual a 51. Vou cá, 0,53 menos 0,7. Isso dá 0,53 mais 0,7. Isso dá 1,23. Então, neste caso, seria menos 1,23. A força será igual a 51. Né? Terei 51 menos 75. Então, a força será igual. Deixa eu ver. 51 menos 75. Isso dá menos 24. Aqui fico com menos 1,23. Aqui será igual a menos 24. Então a força será 24 sobre 1,23. 24 a dividir por 1,23 será igual a menos... Quanto é isso? 24 a dividir por 1,23. Sério? 24 a dividir por 1,23.
Isso dá 19,51. 19,51 Newton. Então, este é o valor que eu encontrei para esta força. Esta força. 0,51.